Bom, a gente saiu de Curitiba, nós somos 2 curitibanos, então a gente se despediu da nossa família, dos nossos amigos, num sábado, dia 8 de junho de 2019, e a gente começou a dirigir em direção ao sul. Nosso primeiro objetivo era chegar numa cidade que se chama Ushuaia, que é a última cidade do mapinha. Se você pegar lá o Mapa Mundi, lá no sul do mundo, eles chamam de fim do mundo essa cidade. É a última cidade da Argentina que está lá na coordenada mais austral do mundo. Uau. É Ushuaia. Então a gente queria chegar lá e começamos a descer em direção ao sul. Então a gente cortou Santa Catarina, né? Foi cruzando Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, chegamos lá. Depois a gente começou a subir. Então depois de ter chegado no fim do mundo, nosso objetivo era chegar aqui no topo das Américas e ir até o Alasca. Então a gente começou a subir pelo Chile, cruzamos a Bolívia, o Peru, o Equador. Deserto do Colômbia. Atacama e o deserto da Bolívia. Sim, no meio do caminho, esses que vocês já falaram. A gente pegou E o aí, deserto de Sal também, que é um lugar maravilhoso. Também na Bolívia. Tem o deserto de Sal. A gente foi passando por todos esses pontos tá. até chegar na Colômbia. E ali, da Colômbia para o Panamá, apesar de no Mapa Mundi eles estarem conectados por um pedaço de terra, não existe estrada naquele ponto. É uma selva, né? É um pântano e que se chama Estreito de Darien. E é um lugar assim que existem histórias de pessoas que já conseguiram cruzar muito tempo atrás de carro, mas assim é um lugar que não tem estrada. Então a gente precisou colocar o Afonsinho, nosso carro, dentro de um container. Colocamos ele num container para retirar no Panamá, que está ali a 60 quilômetros. não tem problema, a moto vai passar, gente. O mais importante é não ventar, gente. Não, vocês estão curtindo o papo, torce daí que a gente faz figa daqui pro vento não bater muito forte. Mas é legal essas interferências. Um podcast ao vivo, aliás, ao ar livre, ainda não é ao vivo, né, Léo? Mas vai ser um dia. Mas pelo menos é ao vivo, é ao ar livre. Então vento não pode bater. Mas motos, aliás, em Nova York, imagina, gente. Não tem como. Cara, que né? Cidade barulhenta, É a trilha sonora. O trem passando lá atrás. Mas o Panamá era pertinho, então, né? Vocês Isso. tinham que despedir do Afonsinho por uma logística ali, né? Não tinha jeito. Exato. E aí a gente colocou ele no navio na Colômbia, buscamos ele no Panamá e aí a gente continua seguindo, né? A gente ia cruzar Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, até chegar nos Estados Unidos. Mas, como todo mundo sabe, lá em março de 2020... meu Deus. Chegou aquele fatídico momento da história da humanidade em que a pandemia bateu na porta de todo mundo e as fronteiras fecharam e a gente estava na Costa Rica. E por lá ficamos por muito tempo, né, Léo? No começo a gente achou que era quarentena, né? 15 dias a gente vai embora, ficamos 15 dias e seguimos. E aí a gente alugou uma casa lá, cruzamos outros viajantes. A gente estava acampando, né? E aí a polícia falou que não poderíamos mais acampar. Eles fecharam as praias, a gente teve que alugar uma casa. Começou aí a tudo mudar, né? E aí a gente cruzou outros viajantes lá, brasileiros também. E aí a gente alugou uma casa em conjunto, ficamos lá por um mês e aí tivemos que renovar o aluguel da casa mais um mês. E quando a gente viu, a gente estava 3 meses parado na Costa Rica, extremamente isolados. O lockdown na Costa Rica foi muito forte. A gente tinha horário para sair por aí uma vez por semana no supermercado e era só isso. Então foi um momento bem complicado e que, inclusive nesse momento, a embaixada entrou em contato com a gente e ofereceram um voo de repatriação. E aí naquele momento a gente se perguntou, e aí, o que a gente vai fazer? Faz sentido voltar ou não? A gente perguntou do carro, a gente falou, estamos com o nosso carro aqui, veículo brasileiro, e eles, não, o carro é problema de vocês, se vocês quiserem voltar, tem o voo, se vocês não quiserem voltar, escolha de vocês. Caramba! Mas aí eu acho que foi uma provocação interessante, sabe? Porque o propósito dessa viagem nossa é um propósito de estudar o conceito de felicidade. A gente começou tudo isso lá atrás, lá em 2014, quando a Ali falou, a gente começou a se provocar o que a gente queria das nossas vidas. E aí em 2015, 2016, a gente entendeu que a gente não era feliz. A gente tinha uma vida extremamente estressante, atarefada, a gente não tinha qualidade de vida. Você fazia o quê? Eu trabalhava com planejamento estratégico. Trabalhei em grandes empresas, trabalhei em cervejaria e sempre naquele ambiente muito estressado, muito pesado, né? Consumia muita energia. E aí em um determinado momento a gente entendeu e falou, cara, não, as nossas carreiras estão indo para um caminho profissional que deveria ser muito bom, mas a gente está completamente infeliz. Então naquele momento a gente falou, não somos felizes
E aí a gente se fez a segunda pergunta: o que é felicidade? O que é felicidade pra gente? E aí a gente não sabia responder. E aí quando a gente se viu nesse caminho perdido, a gente falou, cara, então a gente precisa primeiro se encontrar e alguma coisa que vá na busca dessa pergunta. O que a gente quer? O que faz feliz? Que caminho que a gente quer seguir? E aí o projeto seguiu por essa linha, e aí corta de novo, chega na Costa Rica. Nesse momento que veio a proposta de repatriação, a gente se perguntou, e aí, será que faz sentido voltar ou não? E aí veio o clique. Cara, o propósito da nossa viagem é estudar o conceito de felicidade. E esse momento que a gente está vivendo é um momento extremamente conturbado, complexo e que vai afetar muito esse sentimento. E a gente quer aprender com ele. E aí a gente decidiu ficar. Então a gente ficou na Costa Rica por 8 meses. Aí as fronteiras começaram a se abrir pouco a pouco. E na hora que abriu a fronteira da Costa Rica, a gente decidiu ir direto para Guatemala. Naquele momento ainda era muito difícil os testes de Covid. Mas vocês queriam sair logo de lá, né? A gente queria, a gente estava num momento muito pesado lá. A gente viveu um momento muito delicado lá, que acabou... claro, não foi culpa do país, né? Não foi culpa de ninguém, mas assim, a gente precisava sair daquele lugar, sabe? A gente precisava começar um novo capítulo. E, enfim, E depois da Guatemala, aí como é que foi a segunda parte da viagem? Eu sei que o projeto inicial, inclusive, era menor, né? De vocês darem... Era quanto tempo? 4 anos? 4 anos. E aí, por causa disso, desse problema da pandemia, que mudou os projetos não só de vocês, mas do mundo, das pessoas inteiras, do mundo inteiro, o de vocês também foi afetado, né? E aí, como é que foi essa... Então, para você ter ideia, a gente chegou na Costa Rica em 9 meses de viagem. E na Costa Rica a gente ficou parado 8 meses. Ou seja, foi quase 2 anos de viagem, metade rodando, metade parado. E nesse momento que a gente estava na Costa Rica ali, a gente viu que a pandemia ia se estender, o nosso planejamento todo feito para a viagem ao longo dos últimos anos, 5 anos, já era. Melou tudo. E aí a gente falou, cara, é a hora da gente se reinventar. Se a gente estava tranquilo com o planejamento que a gente tinha feito, precisamos planejar de novo. E aí a gente começou a se provocar nas habilidades que a gente tinha e que até aquele momento era um hobby, como a fotografia, como a filmagem, como a edição, e o nosso próprio passado de analista e planejador estratégico. Então a gente começou a construir conteúdo. A gente gravou toda a nossa saída, até antes da saída do Brasil, a gente gravou esse conteúdo. E naquele momento a gente se provocou, vamos criar um documentário, vamos criar como que a gente chamou? Foi uma série documental. Uma série documental. E aí a gente começou a fazer. Fizemos 30 episódios e lançamos no Instagram, tá? No nosso Instagram, inclusive. Que bacana, gente. Tá Aproveita, inclusive, lá, né? Vamos lá, Mundi... Mundi360. @Mundi360. Lá tem... Como é que acha? É nos destaques? Tem ali? Tem nos link destaques e tem no antigo IGTV, né? No IGTV tá naquele lá. playzinho. Tá tudo lá encontrar. arquivado. Lá tem, são 29 episódios. Que bacana. E aí, tentando encurtar um pouco a história, nesse momento a gente fez esse material. E aí quando a gente chegou na Guatemala, depois que esse material já estava sendo postado e publicado nas redes, a gente se inscreveu num concurso de curtas-metragens no Brasil e a gente foi indicado para 2 premiações. Uau! E aí começaram os contatos das plataformas, das distribuidoras de conteúdo digital. E aí pouco a pouco a gente começou a exercitar um pouco mais essas habilidades que a gente tinha, que antes eram hobbies, e a gente começou a transformá-las em profissional. Bacana. Né?